Olá, sejam bem-vindos a mais um E aí, professor? Oi, Martin. Vamos continuar nossa saga, não é? Com certeza, eu espero que as pessoas tenham gostado do último episódio. Ele foi direto ao ponto, sem enrolação. Não ficou confuso com um monte de historinha. Eu espero que não tenha ficado complicado. A gente procurou, digamos, compactar o assunto. Talvez você pudesse fazer um resumo daquilo que discutimos, apenas para introduzir e depois oramos. Bom, falamos a respeito da mulher que monta a besta e vimos que ela perdura em todas as suas fases. Até mesmo na sua fase de não é, quando o seu poder secular foi tomado dela, ainda assim ela continua montando a besta. E o que é essa besta? Quem é que ela está comandando? Essa besta deve atuar em favor dela. E essa besta saiu do abismo. E o único lugar que nos informa a respeito de uma filosofia que sai do abismo profundo está lá em Apocalipse 11, quando a França fez oposição direta às Escrituras. Então, como nós vimos, Napoleão Bonaparte legalizou todas as religiões e as colocou sob igualdade, sem discriminação. Mas, ao mesmo tempo, surgiu um grande movimento de descrença das Escrituras. Exato. Aí você tem o surgimento dos movimentos da alta crítica. Da razão. Sim, veio a Era da Razão e todas as suas filosofias jesuíticas, com os filósofos como Voltaire. Todos eles foram muito úteis em tornar a Bíblia um mero livro de mitos, colocando desconfiança nela, fazendo-a parecer sem nexo. Totalmente o oposto das maravilhosas verdades descobertas pelos reformadores. Mas os jesuítas conseguiram jogar essas verdades debaixo do lixo. Essas teorias jesuíticas são totalmente diabólicas. Suas doutrinas, tudo isso destruiu o belo trabalho da reforma. Sim, eles tiraram o foco da verdadeira identidade da mulher e da besta. E ao invés de seguirem a sequência bíblica, que vai da Israel literal para Israel espiritual, eles continuaram se apegando a Israel literal, e assim contaminaram todo o mundo protestante. É uma situação horrenda. Que Deus possa nos dar sabedoria para distinguirmos entre a verdade e o erro. Sim, que possamos colocar tudo de volta onde deveria estar. Sim, levarmos o foco aonde deve estar. Vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço muito pela oportunidade de falarmos sobre este assunto. Precisamos de muita clareza que somente Tu pode nos dar. Por favor, nos ilumina as mentes com o Espírito Santo, assim como os nossos ouvintes. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, 5 caíram, uma é, e ninguém sabe que ela está governando, porque ela não tem coroa. Ela saiu das profundezas do abismo. Sua filosofia, ela veio do abismo profundo. Ainda assim, a filosofia dela parece como uma filosofia do Cordeiro. É uma situação muito triste. Portanto, o que vemos aí nessa besta é uma situação onde existem filosofias que estão se comunicando entre si. Pois a filosofia do dragão é a de que a igreja manda e o cachorro obedece. Já a outra filosofia é a de que a igreja foi removida do governo e já não tem voz. Mas, de um jeito ou de outro, ele tenta tirar completamente o crédito da Bíblia. Sim. Hoje quase ninguém acredita na literalidade de Gênesis. Eles começaram este trabalho por meio da teoria da evolução e a alta crítica acabou de concluí-lo. Aí, no fim das contas, você não acredita em mais nada. Só sobra uma falsa doutrina que tenta literalizar aquilo que já ficou no passado. Estou me referindo ao dispensacionalismo, que acha que Israel literal ainda desempenha um papel profético hoje, correto? Sim, eles acham que o anticristo só virá no futuro. Então, vamos continuar com esta saga. Em Daniel 11:40, lemos assim: E no tempo do fim, o rei do sul o pressionará. Pressionará o rei do norte, ok?
que, como já vimos, é o papado. Já o rei do norte, o papado, se voltará contra ele como redemoinho. Então, no tempo do fim, em 1798, o rei do sul pressionaria o papa, mas este finalmente se reergueria e se voltaria contra o rei do sul como um redemoinho. Ou seja, muito rápido. Sim, Com carruagens e cavaleiros, muitos navios, ele vai utilizar toda a economia, todo o poder militar, tudo à sua disposição. Ele se assegurará de que a filosofia do rei do sul seja descartada. Afinal de contas, foi ele próprio que a permitiu ir tão longe a ponto de se tornar ridícula. sim, Nós já falamos sobre isso muitas vezes aqui. Não no episódio anterior, mas no retrasado, a respeito da imagem da besta. E então ele entrará nos países como uma verdadeira inundação. Ele vai varrer o planeta inteiro. sim. É nessa direção para a qual estamos indo. E será tudo muito rápido. Sim. Nós já mostramos esse slide aqui. A besta que será usada como sua representante é a besta da Terra. Nessa besta não há coroas. Esses chifres não têm coroas. E essa besta tem duas fases. A fase semelhante ao cordeiro e a fase na qual ela fala como dragão. O dragão é Roma. Eles então querem voltar à filosofia do Rei do Norte, que é a filosofia romana, e para tal precisam derrotar a filosofia que está governando agora. Basicamente é isso. Traduzindo isso para hoje, a direita precisa vencer a maneira de pensar da esquerda. É isso aí. É isso que tem que acontecer. É óbvio. A lacração precisa acabar e os valores e ideologias religiosos devem voltar. E junto a isso, vem a igreja unida ao Estado, porque as pessoas estão fartas da esquerda. Exatamente. E para isso vão usar a legislação do Estado. Correto? E contemplei outra besta que surgiu da terra e tinha 2 chifres como cordeiro e falava como dragão. Então, ele até parece um cordeiro, mas vai falar como Roma falava. E exercia todo o poder da primeira besta diante dela, ou seja, ela é submissa. E faz com que a terra e aqueles que habitam nela adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Essa segunda besta trabalha a favor da primeira. Correto. Agora, ninguém nos Estados Unidos da América quer acreditar nisso aí. Eles se orgulham em dizer que os fundadores da América foram protestantes e que Roma não tem nada a ver com isso. Bem, nós vamos dar uma olhada um pouco mais profunda agora. Porque, como vimos no outro episódio, a liberdade religiosa foi trazida por Napoleão Bonaparte. Isso mesmo, liberdade. Fraternidade, Aliás, quem mandou a Estátua da Liberdade para os Estados Unidos? a França. A França, no mesmo ano em que a primeira besta recebeu a sua ferida, quando o poder secular do Papa foi retirado, naquele mesmo ano, a França reconheceu a soberania dos Estados Unidos da América. No mesmo ano. E então enviaram a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é, na verdade, a estátua do deus Mitra. Sim. E se você cavar um pouco mais fundo, aquela luz que ela segura é Lúcifer. Mas hoje não vamos nos aprofundar em tantos detalhes assim. A questão é que os Estados Unidos trabalham a favor da primeira besta. Mas como assim? Como é possível que durante o estado de não é da besta de Apocalipse 17, ela esteja governando por meio de um representante? Bem, vamos raciocinar um pouco juntos sobre isso. Vamos dar uma olhada nesse inimigo disfarçado. Uma antiga figura política americana costumava dizer que, na verdade, eram os jesuítas que controlavam a história americana e que ninguém sabia disso. Sim, sim. O presidente Clinton disse que a pior coisa que você pode fazer na sua vida é subestimar o seu adversário. Na verdade, é isso mesmo, é uma coisa muito perigosa de se fazer. Os reformadores sabiam quem era o inimigo? Sem dúvida. Eles não o subestimaram? Sim. E é o mesmo, ou quase a mesma coisa, que manter os seus amigos próximos, mas o seu inimigo mais próximo ainda, para que você possa estudá-lo e saber exatamente o que ele pensa. Agora, eu decidi ser um pouquinho ousado e colocar a minha própria citação aí embaixo também. Eu coloquei a minha frase assim:
A melhor coisa que você pode fazer na vida é saber de qual lado você está e por quê. Ou seja, você tem que estudar essas coisas, Martin. Você não pode apenas saber quem é seu adversário, você não pode subestimá-lo também. Você tem que saber por que ele é o seu adversário. Se você está convencido de que ele é o seu adversário, você tem que entender o porquê. Isso mesmo. Por que você está do lado que está? Infelizmente, não existe esse estado de em cima do muro. Isso não existe. Você tem que escolher um lado. Se escolher um, automaticamente estará no outro. Exatamente. Não tem esse negócio de em cima do muro nessa guerra. Você tem que escolher. O jornalista investigativo Pat Shannon, que escreveu o prefácio do livro de Tupper Salcy, Os Governantes do Mal, disse o seguinte: uma vez que seu acusador era um padre jesuíta contratado pelo Departamento de Justiça como um advogado assistente dos Estados Unidos, Salcy dedicou seus anos como fugitivo, que foram 10 anos, a estudar a extensão do envolvimento jesuíta no governo dos Estados Unidos, tanto no presente como historicamente. Nós colocamos esse slide aí para recapitular o que já dissemos, só para contextualizar. Sim, para colocar as coisas em perspectiva de novo. Seus esforços nos recompensaram com novas e valiosas provas de um vasto fundamento da Igreja Católica na história americana. Mas ninguém desconfia disso, Martin. A evidência sugere que os jesuítas exerceram papéis importantes, mas subestimados, com relação a incentivar os colonos ingleses a se rebelarem contra seu país-mãe em 1776. Temos aí, então, um esforço para criar um novo país, com liberdade religiosa total, no qual nenhuma religião poderia ser banida. Assim, os jesuítas poderiam operar sem desconfiança. Eles estabeleceram todo o sistema escolar da nação. Hoje, os presidentes são educados na Fordham e em universidades jesuítas, como a Universidade de Georgetown. Sim, era famosa. Pois é. Ou seja, eles sempre estiveram no controle. E não apenas isso, eles se infiltraram em posições que ninguém sabe até hoje. Com certeza. E não importa de qual lado você esteja, se é esquerda ou direita. Como disseram os professores do presidente, de uma maneira muito clara, os dois lados da política não estão aí para mudar a política. Mesmo apesar de estarem jogando esse joguinho de norte e sul, pois na verdade estão sentados na mesma mesa planejando tudo isso. É isso aí. Até mesmo a Bíblia nos diz isso. Sim. Agora, esse mesmo homem, o Pat Shannon, também escreveu o seguinte: parece que as únicas pessoas do mundo que acreditam em teorias da conspiração são aquelas que as estudaram. Isso é um elogio, Martin, porque hoje basta acreditar na Bíblia para ser chamado de conspirador. Muito bem. Na entrevista do Tucker Carlson com o Putin, e foi uma entrevista interessante, não foi? Ela causou grande repercussão. Sim. E eu acho que uma das coisas que causou isso foi o fato dele deixar o Putin falar. Sim. Ele fez uma alusão clara de que os presidentes dos Estados Unidos não têm poder para fazer decisões, já que o verdadeiro poder está na inteligência dos Estados Unidos, a CIA. A CIA foi fundada pela toda-poderosa inteligência da Igreja Católica Romana, conduzida pelos Cavaleiros de Malta e os Jesuítas. E isso é pura história, Martin. Vamos assistir um pouco. Numa reunião aqui no Kremlin, bem aqui com o presidente Bill Clinton, eu disse a ele: I asked him, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, se a Rússia quisesse unir-se à OTAN, acha que isso seria possível? Ele então disse: olha, parece interessante, eu acredito que sim. Porém, naquela noite, durante o jantar, ele disse: olha, eu falei com o meu time e não, isso não é possível agora. Você pode perguntar a ele, ele deve estar assistindo essa entrevista. Ele vai confirmar para você. Eu levantei a questão repetidas vezes de que os Estados Unidos não deveriam apoiar o separatismo, o terrorismo no Cáucaso do Norte. Mas eles continuaram a fazê-lo mesmo assim.
continuaram dando apoio político, informações, apoio financeiro, até mesmo apoio militar veio dos Estados Unidos para esses estados satélites terroristas ali no Cáucaso. Certa vez eu levantei essa questão com um colega, também presidente dos Estados Unidos, e ele disse, isso é impossível, você tem provas do que está dizendo? Eu disse sim. Eu disse ao diretor do FSB, escreve lá para a CIA, pergunte o resultado da conversa com o presidente. Após escrever uma e duas vezes, ele teve uma resposta. Nós temos a resposta no nosso arquivo. A CIA respondeu, nós temos trabalhado com a oposição na Rússia. Nós acreditamos que esta é a coisa certa a se fazer. E nós vamos continuar assim. Você mencionou 2 ocasiões em que os presidentes americanos queriam tomar uma decisão, mas foram impedidos pelas agências de inteligência americana. Me parece então que os governantes eleitos pelo povo não têm o poder para governar. É isso aí. É isso mesmo. Você descreveu muito bem. No fim das contas, eles nos mandaram cair fora. Ou seja, Martin, no fim das contas ele disse que quem manda no país é a CIA. O Serviço Secreto Americano tem muito poder, não é? Vamos voltar para o livro O Grande Conflito. Vejamos o que foi escrito ali. A palavra de Deus tem nos alertado do perigo iminente. Ignore isso e o mundo protestante aprenderá quais são as verdadeiras intenções de Roma apenas quando for muito tarde para escapar dela. Se há uma armadilha, Martin, quer dizer então que de alguma maneira Roma tem o poder e nós não sabemos? Sim, porque ela está colocando a armadilha às escondidas. Ela está silenciosamente crescendo em poder. Suas doutrinas estão exercendo sua influência nos corredores legislativos, nas igrejas, nos corações dos homens. Ela está acumulando e preparando grandes estruturas, dentro das quais suas antigas perseguições serão repetidas. Sem chamar atenção, sem levantar suspeita, ela está se fortalecendo até o momento de dar o bote. Ora, Martin. Isso aí deve ser nos Estados Unidos. Naturalmente, ela não está acumulando essas estruturas em outros países. Naturalmente, ela está se referindo aí nos Estados Unidos, pois é isso que ocorre hoje naquele país. Isso nos mostra que esse país está sendo preparado. Secretamente. Tudo o que ela deseja é um terreno vantajoso, e isso já foi dado a ela. Nós em breve veremos e sentiremos qual é o propósito de Roma. Todo aquele que acreditar e obedecer à palavra de Deus acabará sofrendo reprovação e perseguição. Então nós estamos rumo a um conflito. E é muito claro quem é o nosso inimigo. É o papado e Roma. Exato. Aí nós temos um belo pôr do sol no Vaticano. Mas o Vaticano não apenas governa a partir do Vaticano, Martin. Ele governa a partir de muitas nações, que costumava controlar no passado, e outras também. É como disse um dos generais jesuítas, ninguém sabe como se faz isso. Não. Como é possível até a China se submeter a eles? Aliás, por que a China paga grandes somas de dinheiro para o Vaticano? Seria para apoiá-lo ou para pagar uma dívida? É isso aí. Não foi isso que disse aquele jesuíta? A partir desta janela eu governo? Mas também é interessante que esse pôr do sol, se você olhar rapidamente, pode confundir com o Capitólio. Pois é, parece muito semelhante. É a imagem da besta. Muito bem, temos aí uma estrutura jesuíta em Roma. Vemos ali o símbolo dos jesuítas, aquele IHS. E do outro lado, temos aquelas estátuas. E ali está escrito Chiesa de Ignácio de Loyola. Ele foi Essa é a igreja de Inácio de Loyola. que foi o fundador da Ordem dos Jesuítas. Sim, ele junto com Peta Farba e Francisco Xavier. E Francisco Xavier foi aquele que introduziu a Inquisição lá em Goa, porque lá haviam os cristãos tometistas que guardavam o sábado, e ele queria livrar-se deles. E Peta Farba foi aquele que introduziu a filosofia. Ele era o pensador.
Agora é interessante que eles não têm vergonha de expor os seus sentimentos com relação à supressão de outras igrejas. Se você ver ali naquelas imagens, nas outras estátuas, vemos ali uma versão mais alargada, né? Você pode ver aquele jesuíta esmagando com os pés uma mulher. Os dois estão fazendo isso. Essa mulher significa o protestantismo. Eles não têm vergonha de mostrar isso. Eles fazem propaganda do mesmo. Vejamos o que mais eles gostam de exibir. E bem ao lado desse edifício está o Concílio Supremo da Loja Maçônica da Itália. Seria isto apenas uma coincidência? Bem, muitas pessoas aí acham que é uma total coincidência, que um esteja ao lado do outro. Mas é interessante que, quando você lê a placa deles ali, eles têm esses 3 pontinhos entre as letras. E esses 3 pontos são um símbolo da ordem dos jesuítas. Sempre que um jesuíta assina, ele coloca os 3 pontos ali. E, é claro, eles têm a águia de 2 cabeças, com o símbolo de 33º grau maçônico ali. Portanto, a igreja dos jesuítas fica ao lado do prédio maçônico de maior relevância na Itália. Gente, Martin, é só coincidência, tá? Nada mais do que coincidência. E se você entra nas igrejas dos jesuítas, você vai ver imediatamente coisas interessantes ali. Veja só, por exemplo, aqui você tem a mulher segurando um cálice dourado em sua mão. E como vimos, é Roma. É a mulher montada sobre a besta, de acordo com o Apocalipse. E eles se orgulham disso. E ali você vê os reis do mundo com suas coroas em suas cabeças. E eles estão fazendo o quê? Adorando ela. Estão maravilhando-se após a besta. Mas perceba que tem uma pessoa ali que não está em harmonia com eles, que está sendo rejeitada e eliminada. Ou você está com Roma, ou contra Roma. Se você não está com Roma, você será morta. Então, temos aí os reis do mundo cometendo fornicação com ela. É isso que podemos ler dessa imagem. Mais uma vez aqui, você tem a retratação de uma mulher com um cálice de ouro em sua mão. Seja essa figura masculina ou feminina, tanto faz, porque ela é andrógena, muito androgênica. Temos aí uma outra estátua interessante. Veja que ela tem um raio em sua mão. Agora, o raio era símbolo de Zeus. Zeus era o principal deus no panteão grego e era símbolo de Lúcifer, o portador de luz. E com esse raio ele se livrava de seus inimigos. Ele os atacava com raios, correto? Essa divindade também é representada pelo Thor, o deus do trovão. E aqui essa mulher está utilizando a cruz, que não tem nada a ver com o cristianismo neste caso. Aqui tem que ver com possuir o poder em nome do cristianismo, suposto cristianismo. Mas esse símbolo, na verdade, é provavelmente aquele símbolo egípcio, ou o Tao. E aqui, essa mulher está destruindo 2 indivíduos. Um indivíduo é Calvino e o outro, Lutero. Em outras palavras, essa mulher está destruindo a reforma protestante. E eles conseguiram, não é? Roma não apenas destruiu, mas incorporou o protestantismo. Correto? E aqui, no outro lado, você vê esse pequeno anjo que está rasgando algumas páginas, não é? Temos ali uma imagem maior dele. Podemos ver que ele está rasgando algumas páginas desse livro. Este livro são os escritos de Lutero. E qual foi a maior obra que Lutero escreveu? Foi a Bíblia que ele traduziu. Eles estão rasgando a Bíblia. Ou podemos usar a autocrítica ou a teoria da evolução para invalidar a Bíblia. Por falar nisso, não foi um jesuíta que inventou a teoria do Big Bang? Ora, no futuro, esse Big Bang vai explodir bem na cara deles. Isso é a pura verdade. Eles irão todos para a perdição. Bem, eu acho que já ficou bem claro o que eles estão tentando retratar aí. A mensagem que querem passar. Temos aí mais um elemento interessante da história. Esse é o Museu Nacional Castel Sant'Angelo. No passado, isso costumava ser uma guarnição. Depois tornou-se uma fortaleza e também uma prisão.
na qual prisioneiros políticos e religiosos eram confinados. Agora, ela tem uma história muito interessante. Se você olhar por um outro ângulo, você verá que aqui tem esse prédio e ali no fundo está o Vaticano. Agora, o que a maioria das pessoas não sabe é que havia uma conexão secreta entre os dois edifícios. Você podia, a partir de um, ir para o outro sem ser percebido. Se você fosse preso aqui, por exemplo, ou supostamente preso, você poderia ainda ter contato com o que estava acontecendo no Vaticano. E esteve ali um prisioneiro muito famoso, porque quando o papado recebeu uma ferida mortal em 1798, os jesuítas também receberam uma ferida mortal, Pelo menos aparentemente mortal. aparentemente mortal. Eles foram banidos de quase todos os países da Europa por causa de suas atividades e não podiam mais operar livremente da maneira como gostariam. Então, se você é um espião e o mundo está de olho em você, não seria interessante que você morresse? Sim, porque isso tiraria de você o foco. Eles te esqueceriam, certo? Muitos desistiram da ideia do Papa ser o anticristo porque ele havia morrido. Já os jesuítas não podiam ser mais o problema porque estavam banidos. Pois é. Então, apesar do Papa ter desmantelado os jesuítas, o general jesuíta Heck foi levado sob custódia e aparentemente morto neste mesmo lugar aí. Vamos ler algumas coisas interessantes. Isso foi tirado do livro Governantes do Mal. Esse é Lorenzo Heck, general dos jesuítas. E é muito interessante essa história. Se a Sociedade de Jesus, ou os jesuítas, pudessem conquistar, apesar de acreditar-se estarem mortos, o seu general superior não poderia fazer o mesmo? Quando Lorenzo Hick morreu em sua cela no Castelo de Santo Ângelo em 24 de novembro de 1775, e se a sua morte, entre aspas, não fosse mais física do que o suposto desmantelamento de seu exército? Místicos menores do que Ricci, que secretamente comandaram os Rosacrucianos, eram conhecidos por morrerem e ressuscitarem no limiar de acontecimentos importantes. Será que não seria conveniente que o mundo passasse a achar que o general dos jesuítas tivesse morrido? Bem, isso seria ótimo para tirar a atenção dele. Seria só de aparência, não é? Uma ferida mortal. Mas que não era mortal. E se o estado de ainda é? Ah, e se ele ainda estivesse reinando durante a fase do não é? Afinal, a mulher ainda está montada sobre a besta. E se a filosofia fosse a filosofia da Revolução Francesa? Sim, que tentaria Destruir as escrituras. e que surgiu do abismo profundo? Exatamente. Vamos continuar então com a história. Durante o outono de 1775, o Congresso dos Estados Unidos autorizou uma comissão formada por Benjamin Franklin, Thomas Lynch, Benjamin Harrison e George Washington, todos maçons, Com certeza. a fim de considerar e recomendar a arte da primeira bandeira das Colônias Unidas. A chamada Comissão da Bandeira viajou até Cambridge, Massachusetts. Ali, de acordo com o único relato conhecido, que está no livro de Robert Allen Campbell, Nossa Bandeira, de 1890, a comissão misteriosamente compartilhou sua autoridade com um estrangeiro. Esse estrangeiro era um europeu idoso, conhecido apenas como o professor. Ele havia vindo de lugares desconhecidos, no fim do verão. O prisioneiro do Castelo de Santo Ângelo não havia sido publicamente visto já há 2 anos. Tempo de sobra para promover a eleição de Braski ao papado, para descansar, fazer as malas, morrer a morte do filósofo e partir em uma viagem de 3 meses para o porto de Boston. Interessante, Martin. Se ele foi banido e era um prisioneiro, e toda a sua organização desmantelada, então por que
durante o seu suposto enterro, eles o condecoraram com a honra maior. Ele não deveria ter tido um enterro vergonhoso? Com certeza, porque afinal ele era um herege, não é mesmo? Sim, ele foi considerado um perverso. Por que então condecorá-lo com a honra maior? Muito estranho isso aí. Eu acredito que tinha algumas pedras dentro do caixão dele. E desde a sua chegada, esse professor ficou no quarto de hóspedes, cujo anfitrião, que era um de seus mais fervorosos e inteligentes discípulos, descreveu em seu diário, conforme citado no livro de Campbell, como um membro da família muito interessante e quieto. Existe uma história frequentemente contada junto à do professor e à da Comissão da Bandeira, envolvendo um outro misterioso estrangeiro, que teria aparecido misteriosamente na Câmara da antiga Casa de Estado em Filadélfia na noite de 4 de julho. O momento era tenso. A independência havia sido decidida, mas faltavam assinaturas ao documento. Alguns consideravam os riscos disso. O historiador maçônico Manly P. Hall escreveu: era um momento solene, e não foram poucos que estavam ali presentes que tinham medo de perderem suas vidas por sua audácia. Aqui ele está falando da independência dos Estados Unidos. Sim, é dessa audácia que ele está falando aí, quando os americanos decidiram separar-se da Inglaterra. No meio do debate, uma forte voz gritou. Os debatedores pararam e voltaram-se para o estranho. Quem era esse homem que apareceu de repente em seu meio e os prendeu com sua oratória? Eles nunca o haviam visto antes. Ninguém o conhecia quando entrou, mas sua grande altura e face pálida os encheu de assombro. Com uma voz que soava com zelo santo, esse estranho moveu as próprias almas deles. Suas últimas palavras soaram pelo edifício: Deus designou a América para ser livre. Enquanto o estranho se afundava em uma cadeira, exausto, um grande entusiasmo explodiu. Nome após nome foi colocado no documento. A Declaração da Independência foi assinada. Mas onde estava o homem responsável por esta tarefa imortal? Que havia, por um momento, removido o véu dos olhos dos ali reunidos, revelando-lhes pelo menos parte do grande propósito pelo qual a nova nação havia sido concebida? Ele desapareceu. Nunca mais foi visto e nem a sua identidade estabelecida. Isso foi escrito por Manly Palmer Hall, Ensinamentos Secretos. Seria este homem aquele general jesuíta? E outra coisa, por que a sede do governo americano fica em Maryland? Pois é. E você sabia que Maryland, ou Terra da Maria, pertencia aos jesuítas? A sede do governo americano fica em terra jesuíta. E é interessante, se você for aqui no nosso país mesmo, na África do Sul, Parlamento, né? isso, havia um debate do porquê o nosso parlamento deveria admitir uma loja maçônica em sua área. E para surpresa de todos, descobriu-se que era o parlamento que estava dentro de uma terra maçônica. Quem controla os governos? Os jesuítas, por meio de suas sociedades secretas. Mas quem são essas sociedades secretas? Bem, esse era o general no tempo em que o Papa Bento governava. Esse aqui é Festo e estes são os Cavaleiros de Malta. O curioso é que todos os possíveis generais da maçonaria provêm de linhagem real. Todos eles são reais. Eles o chamam de Sua Alteza Real. E eles são totalmente submissos ao Papa. Agora, os jesuítas, naturalmente, controlam os Cavaleiros de Malta. Muitos não sabem, mas esta é a ordem militar mais antiga dentro da Igreja Católica Romana. Vamos dar uma olhada em outros assuntos. Temos aqui o artigo de 2023 da Vatican News. Papa diz à Ordem de Malta: cumpram a sua missão, permanecendo fiéis a Cristo. E é claro, eles estão se referindo ao substituto de Cristo. É isso que eles realmente querem dizer. Sim, ao papado. Temos aqui o Papa visitando a ilha de Malta. O Papa se dirigiu à Ordem Soberana de Malta na conclusão de seu capítulo geral
e os encorajou a irem adiante em sua missão de novos altos oficiais, ao mesmo tempo em que permaneçam fiéis a Cristo. Claro, o Cristo substituto, o próprio Papa. Exatamente. Mas ele reorganizou totalmente a ordem. E isso é muito interessante. Vamos ler mais ainda, vamos lá. Papa disse à Ordem de Malta: sigam adiante em sua missão, ao mesmo tempo em que permaneçam fiéis a Cristo. Bem, ele os chamou de soberanos. Começando com o termo soberano, o Papa Francisco pontuou que esta é uma soberania muito específica, assumida ao longo dos séculos e confirmada pela vontade dos papas. Isso a permite realizar vários gestos de solidariedade, aproximando-se mais daqueles que necessitam, debaixo de proteção legal diplomática internacional. Veja só que interessante, Martin. Ou seja, você é intocável. Você é intocável. E eles têm que se submeter ao Papa, totalmente subservientes a ele. E sabemos que esse Papa é jesuíta. Ele então fez menção ao seu status militar. Ou seja, eles têm um papel de guerra. Mas fazer guerra contra quem? Contra o remanescente da mulher. Ah, contra o protestantismo. Porque eles perseguiram a mulher. Foi aí que começou. O Papa Francisco seguiu adiante utilizando o termo militar para a defesa dos peregrinos e santos lugares, assim como do cristianismo, ou seja, papado. A ordem de vocês escreveu gloriosas páginas. Hoje, esses atos dão lugar a diálogo interreligioso. Além disso, a fé em Cristo e o segui-lo os compromete a testemunharem do Evangelho e a lutarem contra tudo que se opõe a ele. Bem, se podemos refrasear isso aí, poderíamos dizer: nós vencemos os protestantes. Sim. Nós aniquilamos com eles. E hoje o nosso objetivo é o diálogo interreligioso. Eles querem montar uma nova estrutura. E vocês vão lutar contra tudo que se opõe a ela, porque vocês são obedientes ao Papa e à Igreja Católica. Nós só vamos chamar isso aí de Cristo. É exatamente o que eles querem dizer. Pois é. Agora, tem um outro artigo da CNA, que é a Agência de Notícias Católica. Como o Papa Francisco mudou a Ordem de Malta? Pois é, ele mudou ela um pouquinho, não é? Sim, e quando foi isso? 6 de setembro de 2022. É recente, não é? Eles devem ter um objetivo na agenda deles. Provavelmente algo que tem a ver com a cura da sua ferida. Ah! A Santa Sé e o Papa são difundidos. De acordo com os artigos 6 e 14, o Papa é um corregulador. Todos os membros da Ordem de Malta são diretamente submissos a ele. Mais claro que isso, impossível. A quem eles estão sujeitos? Aos jesuítas? Sim. A quem o Papa é sujeito? Aos jesuítas. Ao Papa Negro? Mas o próprio Papa é jesuíta. O próprio Papa é um jesuíta. Debaixo da antiga Constituição, os membros da Ordem gozavam de certa autonomia. Aham, então se isso era um antigo, Agora eles não têm mais essa autonomia. Veja, essa ordem tem uma quantidade enorme de bilhões de dólares. Ela também possui, naturalmente, padres, prelados, mas ela também possui um enorme braço secular. exatamente. E eles também, Eles também juram obediência ao Papa. e entre eles estão presidentes. Se você pertence a essa ordem de Malta, então você está submisso ao Papa. Já mostramos muitos slides antigamente de presidentes desse mundo, incluindo Nelson Mandela, da África do Sul, e seu sucessor, qual é o nome mesmo? Thurman Beck. Isso, ou qualquer outro. Todos estão envolvidos em sociedades secretas. E o que você me diz sobre o Joe Biden? Eu li um artigo na revista jesuíta da América que ele também era um cavaleiro de Malta. Que interessante, ele é um cavaleiro de Malta? Então, ele tem uma função, não é? Será que ele não está no papel do Rei do Sul? Ah, com certeza ele está cumprindo a função do Rei do Sul, assim como outros presidentes. Veja, a sociedade secreta Caveriossos está na mesma... Eles estão na mesma situação.
eles estão fazendo exatamente o que lhes é ordenado. Essa ordem está numa nova era, direcionando-se para a cura da ferida. Exatamente. Esse artigo é da Times of Malta. O grão-mestre da Ordem de Malta faz juramento. Esse artigo é de maio de 2023. Ou seja, essa ordem está cumprindo hoje necessidades atuais. Exatamente. Você se lembra de que o Papa Francisco, há alguns anos atrás, ele reorganizou os seus cardeais e ele colocou os jesuítas em todos os cargos. Correto? Aqui temos John Dunlap, um canadense de 68 anos, que também é um advogado, e foi eleito príncipe e 80º grão-mestre da Ordem Militar Soberana de Malta. Ele é o primeiro cavaleiro das Américas a ser eleito como cabeça da ordem. Parece que eles estão esperando algo importante acontecer, não é? Sim, esperando a cura total da ferida de morte. E ele é canadense. Recentemente, os canadenses têm feito um papel esplêndido como Rei do Sul. Uhum. E o Trudeau tem sido muito eficiente com isso. Tá todo mundo contra ele hoje em dia. Sim. Os adeptos da filosofia do Rei do Norte não aguentam mais a filosofia do Sul. Eles precisam agir, não é? É como se o Rei do Sul está incentivando o ataque do Rei do Norte. O Rei do Norte está se preparando militarmente para esse ataque. Agora, a qual obra maravilhosa do passado o Papa se referia? Vamos falar sobre a CIA. Quem que formou a CIA? Curiosamente, foi um cavaleiro de Malta, William Wild Bill Donovan. Ele foi considerado o pai da CIA e antigo cabeça da OSS antes de ser usado para criar a CIA. E sabemos que a CIA é governada pelos Cavaleiros de Malta e outras sociedades secretas. O Serviço de Inteligência americano é repleto de maçonaria e outras sociedades secretas, como os Cavaleiros de Columbus e coisas assim. E o FBI? Quem formou o FBI? Mais uma vez, foi um cavaleiro de Malta católico. Um homem de confiança da Universidade Católica da América, Charles Joseph Bonaparte. Será que isso também é coincidência, Martin? Eu acho que não, de jeito nenhum. Portanto, a CIA e o FBI são comandados por cavaleiros de Malta até hoje. A Suprema Corte está cheia de pessoas católicas. Os católicos possuem controle total. Toda a estrutura está pronta. Ela está pronta para atacar. Pronta. E ela vai usar um representante. Sim. E quem é esse? Os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América. Agora, vamos fazer algumas perguntas. Poderia a besta semelhante ao cordeiro ser um representante dos jesuítas? Bem, parece que sim. Uma é a sexta cabeça, porque 5 caíram, certo? Bem, sabemos que os pais pioneiros foram maçons, totalmente influenciados pelos ensinos jesuítas da Revolução Francesa. A separação entre a Igreja e o Estado acabou se transformando em uma sociedade socialista, humanista, representada pela filosofia do Rei do Sul. Martin, não foi exatamente isso que Napoleão fez? É o que a história mostra. Isso não foi transferido para os Estados Unidos? Sim. Não é o que foi escrito na Constituição, de maneira tal que ninguém pode perceber? Sim, e eles acham que isso é cristianismo, mas na verdade é secularismo. E hoje eles querem reinterpretar isso aí. Sim. O presidente da Câmara não disse que ela deve ser reinterpretada? Sim, ele diz que nessa carta não fala nada sobre a separação. Muito bem. Então, em oposição a essa filosofia do Sul, você tem a filosofia do Rei do Norte, que o papado promoveu através da Idade Média e que hoje, no fim dos tempos, ele quer reinstaurar, não é? É isso mesmo? Quando a besta, semelhante ao cordeiro, começa a falar como dragão, a filosofia do Rei do Sul é vencida e a imagem da besta terá formado a 7ª cabeça. Não está correto? E isso levará à ressurreição do Papa como a 8ª cabeça, que pertence às 7, porque ele continua governando a todos. E a 7ª é um representante. Ainda continua sendo governada pela mulher. Sim. Portanto, 5 caíram. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A Babilônia
foi vencida militarmente pela Medopérsia, que foi vencida militarmente pela Grécia, que foi vencida militarmente por Roma. E desde então, não houve mais conquista, apenas uma mudança de fase. Nada mais do que isso. Então, a Roma pagã se tornou Roma papal. Uma é. Isso quer dizer a Roma caída governando através da besta, semelhante a cordeiro, e sociedades secretas. Ainda não é. Isto quer dizer que a besta, semelhante ao cordeiro, vai começar a falar como dragão por algum tempo. Pois é aí que a coisa quer chegar. Sim, e isso é um movimento. Será justo da parte de Deus ele dizer, eu vou permiti-los por pouco tempo? Sim, Por quê? Porque a reforma protestante deixou claro quem é o inimigo, não é? A reforma deixou claro quais são as doutrinas erradas. Mas toda essa luz foi varrida para debaixo do tapete das falsas doutrinas. E o foco foi tirado do papado. O cristianismo hoje não tem mais desculpa. Chegará um ponto em que os religiosos vão querer destruir o verdadeiro cristianismo. Vão querer destruir aqueles que amam a Deus e os seus mandamentos. E isso será permitido por um breve período para que a máscara deles caia. Deus permitirá isso por um breve período, mas dessa vez eles serão destruídos. Deus não tolerará novamente o que eles fizeram na Idade Média. E então temos a oitava besta. Esta é o papado ressuscitado. E pertence às 7, porque provém delas. Os outros foram apenas representantes. A mulher também tem uma cabeça, e, portanto, também é a oitava cabeça na besta. E esse sistema todo vai à perdição. Tão logo ele ressurge, será destruído. Vamos dar uma olhada nisso. O número 8 simboliza um novo começo. A circuncisão era no 8º dia. O Novo Testamento conecta a circuncisão ao batismo, que é um novo começo, uma nova vida. Em Êxodo 22, 29 e 30, é dito que o primogênito seria dado a Deus no 8º dia. Miqueias 5, verso 5 diz, e este homem será a paz, quando os assírios chegarem na nossa terra. Esta é apenas uma tipologia da Babilônia invadindo a terra. E quando ele pisar dentro de nossos palácios, então levantaremos contra ele 7 pastores e 8 homens importantes. Tá, por que 7 e 8? Porque este é o número de Cristo. os dois números. Os 2 números. Mais um em Eclesiastes 11:2. Dê uma porção às 7 e também ao 8º, porque não sabeis o mal que virá sobre a terra. Esse número 8 é símbolo de plenitude. Mais um exemplo, de Samuel 17:12. Davi era filho do Efratita de Belém, Judá, cujo nome era Jessé, que possuía 8 filhos. E quando Samuel foi ungir o rei, ele passou pelos 7 e disse, tem mais algum? Aí disseram, tem o mais jovem, mas ele está lá no campo. Ele era o 8º. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Mas em Crônicas é dito o seguinte, e Jessé gerou seu primogênito Eliabe, e Abinadab o 2º, e Shimá o 3º, Natanael o 4º, Radai o 5º, Ozem o 6º e Davi o 7º. Peraí, ele é o 7º ou 8º? 7 e 8 juntos simbolizam a suficiência, a completude. Ou seja, simboliza a ressurreição para a completude. Se você morreu em Cristo, você será ressuscitado em Cristo. E, como você mencionou no outro episódio, é como o 7º dia foi o descanso e o 8º dia a ressurreição, o novo começo. Exato. Vamos continuar com esse estudo em Apocalipse 17. E os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Não há coroas neles. São poderes seculares. Mas a mulher permanece montada. A mulher permanece controlando sem que as pessoas saibam, através das sociedades secretas. Porém, eles receberão poder como reis por 1 hora com a besta. Portanto, por um breve período, eles darão mais uma vez o seu poder à besta.
Isso significa que ela deve ser ressuscitada, governar de novo. Isso será logo antes das taças das pragas serem derramadas. Pouco antes do derramamento das pragas. Apocalipse 17:13. Estes possuem uma mente e darão seu poder e força à besta. No momento, ainda não está lá, Ainda não. mas estão chegando. Eles estão mexendo os pauzinhos. Nós falamos sobre isso naquele episódio sobre a imagem da besta. E eles farão guerra contra o Cordeiro. Como se faz guerra contra o Cordeiro? Atacando o povo dele, aqueles que permanecem pela verdade. E o Cordeiro os vencerá, pois ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aqueles que estão com ele são chamados de escolhidos e fiéis. E ele me disse, as águas que vistes, sobre as quais a prostituta se assenta, são pessoas, multidões, nações e línguas. Portanto, as nações do mundo, Martin, são governadas por sociedades secretas. E essas sociedades secretas estão todas sujeitas a Roma. Você goste ou não, é assim que funciona. O que vemos agora não passa de fachada. Pode parecer que a ferida foi mortal. Primeiramente, era necessário destruir o último vestígio de protestantismo antes que pudesse recuperar o seu poder. E fizeram essa destruição por meio da infiltração, entrando e se misturando ao protestantismo. Seja por meio de Robert Schuller, ou por meio de Billy Graham, ou de algum maçom, é tudo parte do sistema. E é uma situação muito triste, mas felizmente, para as Escrituras, e infelizmente para esse poder aí, existe na Terra um remanescente que se recusa a dobrar seus joelhos. E ele odeia isso. Sem dúvida. E é por isso que ele quer esse poder. Para livrar-se deles. Vamos dar uma olhada. Só para esclarecer a respeito destas associações, você deve se lembrar que já falamos delas. A fraude percorre todas essas associações secretas. Ninguém pode ligar-se a elas e serem homens livres diante de Deus e do céu. A natureza moral é arrastada para baixo, para aquilo que Deus pronuncia como injusto, que é contrário à sua vontade e aos seus mandamentos. A pessoa que professa amor a Deus pode, dentro dessas associações, ser colocada em posições que pareçam honrosas, mas aos olhos de Deus está manchando sua honra como um cristão e separando-se cada vez mais dos princípios da justiça e verdadeira santidade. Ele está pervertendo as suas forças, que foram compradas pelo sangue de Jesus. Está vendendo a sua alma por uma ninharia. Isso é muito sério, porque até mesmo que você ache, ou as outras pessoas achem que você está fazendo a obra de Deus, ao associar-se a essas sociedades secretas, isso não é possível. Se você entrar dentro de um templo maçônico, você vai ver lá um altar com o Alcorão, o Santeravita, a Bíblia e a Tanakh, todas na mesma mesa. Isso não passa de mistura pagã. Sim. E, aliás, é justamente o que Napoleão fez. Ele não elevou todas as religiões ao mesmo nível? Pode a verdade e o erro andarem juntas? Não. É claro que não. Continuando no espírito de profecia, os homens se arregimentaram para oporem-se ao Senhor dos Exércitos. Estas confederações continuarão até que Cristo deixe o seu lugar de intercessão diante do propiciatório e coloque suas vestes de vingança. Nós estamos bem perto disso, Martin. Agentes satânicos estão em todas as cidades. Peraí, quantas cidades, Martin? Todas as cidades. Todas as cidades. Estão ocupados, organizando-se em partidos que se opõem à lei de Deus. Religiosos e descrentes ficam lado a lado nesses partidos. Não é hora para o povo de Deus ser fraco. Não podemos nos permitir baixar a guarda nem por um momento. Caia fora desses concílios ecumênicos. Pulem fora. Não podemos negociar com o inimigo. Principalmente no ponto da história em que estamos. Não. Vamos continuar lendo. E os 10 chifres que viste sobre a besta passarão a odiar a prostituta. Ué, eles não tinham o mesmo propósito? Pois é, eles deram todo o poder a ela e maravilhavam-se após ela. Sim, deram todo o seu poder a ela. Mas agora, de repente, passam a odiar a prostituta. E a farão desolada e nua,
comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Isso é interessante porque a punição de uma prostituta no Antigo Testamento era o apedrejamento. Porém, se ela fosse filha de um sacerdote, Sim. aí ela era queimada. Bem, essa prostituta vai ser queimada. Podemos concluir então que ela tem um poder religioso. Esta é a hierarquia da Igreja Católica. E os reis do mundo passarão a odiá-la. Mas o que os fará mudar de ideia, Martin? Eles verão que estão perdidos. Foram enganados por ela. O relato sobre a prostituta de Apocalipse 17. Quem contou a história a João? Não foi o anjo com a taça em sua mão? Prestes a derramar. Derramar a praga, não é? Eles foram levados a crer que estavam do lado de Deus. Mas de repente são acometidos por pragas. Uma praga, 2 pragas, 3 pragas, 4 pragas, 5 pragas, Que pesadelo. 6 pragas. E aí percebem que estão perdidos. E o ódio deles, a fúria por terem sido enganados, os fará odiar a prostituta e todas as nações a atacarão. Esta não é uma igreja universal. Sim. O mundo todo queimará suas igrejas. Vão destruir tudo que ela tem, queimar tudo, colocar tudo abaixo. Vão matar os padres com suas próprias mãos, porque verão que estão para sempre perdidos. E é tarde demais. Tarde demais. Pois Deus colocou em seus corações cumprirem a sua vontade, ou seja, Ele permitiu que fizessem o que queriam, para ficarem de acordo e darem seu reino à besta. Eles darão a ela o seu poder. Isto aí é antes Sim, das pragas, de se revoltarem contra ela. até que as palavras de Deus se completem. E quem é essa mulher? Ela é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Ela é chamada Babilônia. Mas ela se assenta sobre uma besta romana. Sim. É uma história triste, Martin. Realmente é uma história muito séria. Na verdade, chega a ser impressionante ver isso tudo acontecendo hoje mesmo. Sim. Martin, a Bíblia diz que aquilo que já foi no passado será novamente. Essas coisas sempre estiveram no passado como tipo, mas hoje como antitipo. Por exemplo, vamos ao livro de Isaías, que nos alerta contra a Babilônia literal. A Babilônia literal era um símbolo da Babilônia espiritual dos dias de hoje. Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus. A autoridade dela será removida. Ó filha dos caldeus. Quem são os modernos caldeus? Os jesuítas. Porque nunca mais serás chamada a tenra, nem a delicada. Verso 11. Portanto, virá sobre ti o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar. E virá sobre ti, de repente, a desolação, que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos, e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhaste desde a tua mocidade. E se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Ela será destruída. Completamente. Completamente destruída. Exatamente o que vai acontecer a esse sistema. Eis que será como a palha. O fogo a queimará. Não é o que vai acontecer a ela? Não será queimada por fogo? Não poderão salvar a sua vida do poder das chamas. Não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, e ninguém te salvará. Por meio das sociedades secretas, através de seus professos filantropos, multibilionários, ela controla toda a economia. Ela é dona de bancos do mundo, dos sistemas bancários, os Rothschilds, o Banco da América. É ela que manda em tudo. Até exércitos. E Apocalipse 18 nos diz a mesma coisa. Quanto ela se gloriou, em delícias esteve,
Foi-lhe outro tanto de tormento e choro, porque diz em seu coração: estou assentada como rainha. Eu não sou viúva e nunca verei o choro. Ela é muito arrogante? Muito arrogante e orgulhosa. Lembra das estátuas? Sim. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Isso aí não são as pragas, Martin? Sim. E será queimada no fogo. Mesma história. Porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Eles terão permissão para viver um pouco mais, quando finalmente serão destruídos pela glória da sua vinda. O Salmo 110 não diz que ele destruirá reis quando vier? Que ele encherá a terra de corpos mortos? Um terrível juízo está prestes a chegar. Terrível! Temos que decidir agora, temos que escolher um lado. Ainda podemos escolher. Então vamos resumir tudo. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos unirem-se umas às outras, baseando-se em pontos comuns de doutrina, e influenciarem o Estado a impor seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana, e a imposição de penalidades civis sobre os dissidentes será inevitável. É isso que vai acontecer. E vale a pena salientar de novo que isso aí pode ser feito tanto pela direita quanto Pela esquerda. Na minha opinião, parece mais lógico que a direita faça isso aí. Mas seja de um lado ou de outro, a profecia será cumprida. Não importa pelas mãos de quem. sim, porque a única coisa que tem que acontecer é que eles se unam a Roma. Por isso que tanto faz o lado. Correto? Muito bem, mais uma citação do Espírito de Profecia. Quando a nossa nação abandonar os princípios de seu governo ao decretar uma lei dominical, o protestantismo vai, nesse ato, dar as mãos ao papado. Isso dará vida à tirania que há tanto tempo tem estado ansiosa por uma oportunidade de agir novamente com despotismo. Portanto, muitas coisas vão acontecer. Mais uma citação do Grande Conflito. Quando a igreja primitiva se tornou corrupta por separar-se da simplicidade do Evangelho, aceitando direitos e costumes dos pagãos, ela perdeu o espírito e poder de Deus. E, para controlar as consciências das pessoas, ela buscou o apoio do poder secular. O resultado disso foi o papado. A igreja que controlou o poder do Estado o utilizou para conseguir os seus fins, especialmente a punição da heresia. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso deve controlar o governo civil para que a autoridade do Estado seja empregado pela igreja para conseguir seus objetivos. Não é claro? É claro como o sol. E ao ler isso daí, eu fico me lembrando dos episódios que gravamos há poucos dias. Está acontecendo agora. Sim, Martin. Temos aí um artigo da Review and Herald. Muitos dizem que não há chance nenhuma do papado ser reavivado. Mas quando ele recuperar o seu poder perdido, será porque o protestantismo lhe ofereceu a mão direita, desejando parceria com ele. Ou seja, a besta da terra será responsável pela ressurreição da primeira besta. Sim. Mas, na verdade, a primeira besta está controlando a política da segunda besta. Sim. É como... Porque a mulher está montada na besta. Sim, é um representante. Quando isto for realizado por meio de leis, pela concessão de homens oportunistas, ou seja, eles não sabem o que estão fazendo, só vão com a onda. Então, os fogos da perseguição serão reacendidos contra aqueles que não sacrificam a consciência e a verdade por erros do papado. Uma vez que as mentes do mundo cristão se afastem de Deus, uma vez que a sua lei seja desonrada e seu santo dia pisoteado, eles estarão prontos para seguir em qualquer direção que Satanás possa conduzi-los. Martin, nós mostramos em um episódio passado que o Trump está prometendo reavivar o poder cristão. Já há tempos ele vem anunciando isso. Se eu entrar, disse ele,
Vocês, cristãos, vão usar esse poder em um nível que nunca imaginaram. Não seria isso a igreja mandando no Estado? Claro. Disse Trump na reunião de radialistas nacionais religiosos em Nashville, num centro de convenção. Ele disse aos radialistas religiosos que um de seus primeiros atos em um segundo mandato seria criar uma força-tarefa para eliminar o viés anticristão. Eliminar. Isso Isso não é falar como dragão? perfeitamente. Eu serei um pacificador. Olha que distorção. Eu serei o único presidente que poderá dizer com convicção que impediu a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, ele disse que vai acabar com a crise das fronteiras, acabar com os assassinos que estão matando os jovens dos Estados Unidos, que ele vai reconectar a economia de forma que a inflação será mitigada, ele vai impedir a Terceira Guerra Mundial, ele vai reinstaurar a igreja. Tudo Por meio da legislação. por meio de leis. Temos que trazer de volta a religião, disse ele. Temos que trazer de volta o cristianismo. Isto é criar a imagem da besta. Mas apesar disso começar nos Estados Unidos, vai acontecer em toda parte. Sim. O mundo não está mais ou menos seguindo esse caminho? É muito interessante que se você pega essas declarações que ele fez e o espírito de profecia bate exatamente. É incrível. E aí, é claro, você tem 2025 e o projeto do nacionalismo. Aproximadamente 100 organizações de direita assinaram o projeto 2025. Eles realmente querem fazer isso acontecer. O manifesto alega que esse projeto nacionalista cristão pretende um reconhecimento nacional da ortodoxia cristã essencial. Ou seja, Martin, isso é impor dogmas? Isso é igualzinho o que o Papa fez na Idade Média. Isso aí vai trazer a perseguição de volta. Como um consenso cristão sobre Jesus Cristo, o Supremo Senhor e Rei de toda a criação. Não, isso aí é debaixo do papado. E a gente esquece que, no passado, os cristãos foram perseguidos exatamente pelo Papa. Sim. E o estabelecimento da igualdade geral dos 10 mandamentos como a lei fundamental da nação. Não, os 10 mandamentos do Papa, que ordena a guarda do domingo e não do sétimo dia. Está tudo aí, Martin. Tudo está acontecendo. Isso é muito sério. Tá, mas e o resto do mundo? Veja só esse artigo que acabou de sair, veja. O Orbán, da Hungria, promete uma guinada para a direita nos Estados Unidos e na Europa. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse a uma multidão de animados apoiadores que as políticas de seu governo nacionalista conservador ganharão este ano na Europa e em outros lugares. Nós começamos só esse ano, e até o fim dele seremos a maioria no mundo, disse ele em Budapeste. Uau, Martin! Ele está confiante de que o Donald Trump vai ganhar a eleição presidencial americana em novembro, e de que partidos da direita ganharão no Parlamento Europeu. Uau! O mundo já não está pronto para isso? Sem dúvida. E Putin é amigo desse cara aí. Sim, Putin é amigo dele. Lá vamos nós, Martin. Está tudo pronto. E para onde isso vai nos levar? Quando a proteção das leis humanas forem removidas daqueles que honram a lei de Deus, acontecerá em lugares diferentes. Não acabamos de ver isso, Martin? Sim, pelo mundo todo. Um movimento simultâneo para sua destruição. Será ao mesmo tempo no mundo todo. Isso é muito interessante. No tempo indicado, o decreto se aproxima, e as pessoas conspirarão para acabar com esta seita odiada. Decidirão acabar com eles em uma noite num golpe decisivo, silenciando assim a sua voz de reprovação e dissensão. Assim como na noite de São Bartolomeu. Exato. Igualzinho na França, quando decidiram acabar com os protestantes em uma noite. E o que foi que Roma fez? Celebrou uma missa, tocou os hinos para celebrar o massacre dos protestantes. Foram cristãos matando cristãos. E quem é o inimigo? Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos.
aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles estão enraizados na palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E, Martin, eles guardam os mandamentos de Deus, se recusam a aceitar os mandamentos do Papa. Sim. Serão vistos como inimigos. Esta será a última tentativa de Satanás de destruir qualquer oposição a ele nesta terra. Deus vai permitir isso até certo ponto, Por um breve período. por um breve período, apenas para demonstrar que a rebelião deles é incurável. E não devemos achar que este período será fácil. Será uma batalha dura e estamos diante dela. Apocalipse 17 já quase que atingiu o seu cumprimento. E eu creio que isto acontecerá em questão de meses. Talvez um ano. Veja, é interessante que o Trump disse que isso será decidido em 5 de novembro. Ora, não foi esse o dia do Guy Fawkes? Sim. O que aconteceu no dia do Guy Fawkes? Eles tentaram explodir o parlamento britânico para pôr um fim à tradução da Bíblia King James. Para acabar com a Bíblia e o governo protestante. E hoje eles vão explodir o parlamento antitípico no dia 5 de novembro, Sim. estabelecendo mais uma vez a supremacia papal com a ressurreição do 8º. Será realmente um ano interessante. Estamos muito perto de tudo isso aí. Vamos orar para que Deus nos guarde. Amém. Muito bem, Martin. Vamos orar. Querido Pai, que história descrita ali na Bíblia. Estamos agora lendo nas páginas da história e vendo o clímax para onde ela caminha. E multidões estão no vale da decisão. Quem as alcançará? Quem dirá a elas? Quem as alertará? Se o alto clamor não for soado, a humanidade caminhará para o precipício. Ajuda-nos a pregar para que a humanidade tenha uma escolha e que muitos decidam pela salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.